Agua con los chavillos. Será que te incomodar o de tomar suco? Tá impedido! Se não dá o pênalti. Vai tomar suco! Ei, Luiz! Olha lá, Pedro. Agora você tá preto. Pra mim é muito cagado. Mamãe, tem que ser um laço muito forte. Não tá fácil pra nós. Pedro, não faz gol. Ele pegou! Vai pra cima dele, pegou! Você colocou meu jogador. É dele! Eu gosto do meu Davi Luiz. Passar e eu pago. Se ele chutar a bola, vai ser falta do passarinho. Esse vai ser Palmeiras. Tá entendendo sim. Impedidor, Glória. Tá de um teco. Boa, Flamengo. Você jogou muito. Esse é o meu Flamengo. Da raça. Bom dia, sejam bem-vindos à Fla Geral TV e é lógico que a gente vai falar sobre essa classificação do time do Felipe Luiz, o nosso Sub-20, para a próxima fase do Campeonato Brasileiro, e isso com 3 rodadas de antecedência. E o Flamengo jogou contra o Ceará, venceu a partida com -1 desde os 30 minutos do primeiro tempo, mas o principal para mim foi uma defesa mais sólida do que a gente viu nos outros jogos. Sobre Flamengo versus Palmeiras, muitas polêmicas, né? Torcida do Flamengo muito maltratada lá em São Paulo, lógico, a gente vai falar disso, vai falar também sobre a atitude do Flamengo dentro de campo. O Flamengo foi muito omisso nessa partida contra o Palmeiras, quase perdeu a classificação, mas graças a Deus, no final das contas, a gente saiu classificado e uma parte da torcida do Flamengo está questionando a atitude do Gabigol na saída de campo, porque ele pegou a camisa do Palmeiras, começou a rodar e o jogador foi nas redes sociais e se defendeu sobre isso. A gente vai falar todos esses temas e vai falar também sobre o Hugo Souza, que está arrebentando no Corinthians e o Corinthians está tentando de tudo para contratar o jogador já nesse próximo mês, porque está com medo de algum time do exterior vir aqui e tirar o jogador do Corinthians. Ele tá mandando muito bem no time de São Paulo. Essas e outras vocês encontram agora na Fla Geral TV, mas antes disso, se vocês puderem, deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo nos seus grupos do WhatsApp. E agora vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E que beleza, nação rubro-negra! Vou começar o vídeo falando sobre a nossa vitória fora de casa contra o Ceará pelo Brasileirão Sub-20. O time do Felipe Luiz, com 3 rodadas de antecedência, já está classificado para a próxima fase. Isso porque o Flamengo tem 16 jogos, está com 31 pontos e está na terceira colocação. O primeiro time fora da zona de classificação, que é o Santos, que está na 9ª colocação, ele está com 24 pontos, mas só que ele tem 17 jogos. Então já estamos classificados matematicamente. E o melhor de tudo, galera, que nessa partida a gente conseguiu ver um time mais consistente na parte defensiva, né? É uma situação ali que o Felipe Luiz tem tentado melhorar e tem conseguido. O time do Flamengo no ataque é sempre um time que leva bastante perigo ao adversário. Só que a gente dava muita brecha na parte defensiva. E essa situação não aconteceu contra o Ceará. E olha que a gente teve um jogador expulso aos 28 minutos do primeiro tempo, que foi o Wallace, né? Que numa jogada ali que o jogador do Ceará segurou a camisa dele, ele foi tirar satisfação e, de uma forma ali um pouco infantil, né, ele encostou a cabeça no rosto do adversário. Não foi uma cabeçada, literalmente, mas a gente sabe como é que funciona o futebol, né? Não tem VAR, como o árbitro viu ele encostando a cabeça no rosto do adversário, o árbitro acabou dando vermelho e, lógico, o adversário fez aquela cena, né, mas o Wallace ele poderia não ter tomado o cartão vermelho. Achei que o juiz foi um pouquinho rigoroso, mas nessa partida, logo aos 4 minutos de jogo, o Chola fez uma jogada, tocou para o Zé Wellington mandou a bola para frente ali para dentro da área e tocou no braço do jogador do Ceará, né? Mão dentro da área, é pênalti. Só o árbitro, o Daronco, que não consegue ver isso, né, no Flamengo e Palmeiras. Mas esse árbitro, ele deu pelo Brasileirão Sub-20, o Iago foi lá com muita frieza, colocou no fundo do barbante. 1-0 o Flamengo, conforme eu falei com os senhores, aos 28 minutos ficamos sem um jogador, então o Ceará deu uma crescida no jogo, mas o nosso goleiro Lucas Furtado, sempre fechando o gol, deu bastante segurança para o time do Flamengo. Então, começamos o segundo tempo e logo no comecinho do segundo tempo, mais uma jogada do Chola, ele tocou dessa vez para o Daniel Salles, que cruzou, e o Zé Wellington foi como se fosse o centroavante, colocou a bola no fundo do barbante. 2-0 o time do Flamengo, e conforme já tinha falado no começo da matéria, o principal para mim desse jogo,
além da classificação do Flamengo, foi a gente vê uma defesa mais sólida, né? Um setor defensivo, de uma forma geral, mais sólido, sem dar muitas oportunidades para o time do Ceará, apesar do jogador a menos. Então, parabéns ao Felipe Luiz. Lohan também mandou muito bem nessa partida. Então, os meus destaques do jogo foi o goleiro do Flamengo, também o Lohan, o Zé Wellington, né? Daniel Salles, como sempre, e o Chola. Flamengo, muito bem no Brasileirão Sub-20, estamos classificados, mas sempre com aquela ideia na cabeça, né? Focado em conseguir montar o melhor time possível para essa final do Mundial que acontece dia 24 de agosto. Parabéns, Felipe Luiz, parabéns à molecada e vamos para cima deles para a próxima fase, se Deus quiser, nos sagrarmos campeão no final do Campeonato Brasileiro 2024 Sub-20. É a nação rubro-negra falando sobre Flamengo versus Palmeiras. Uma covardia, como sempre fazem com a nossa torcida, ou como quando a gente vai para São Paulo, ou quando a gente vai para Belo Horizonte. A polícia, ela sempre faz um papel diferente, totalmente diferente da polícia carioca, que só falta estender um tapete vermelho para as torcidas adversárias que vêm de fora do Rio para cá. Tá errada a polícia do Rio? Não. Errada estão as outras polícias que, quando vem que é torcedor do Flamengo, eles acabam, às vezes, fazendo vista grossa. E a covardia que foi no final do jogo, na saída, porque a gente foi expulso do estádio do Allianz, que é o estádio do Palmeiras, a gente foi expulso com 1 hora de finalização do jogo, né? Acabou o jogo, 1 hora depois, a gente já foi obrigado a se retirar do estádio. Lembrando que a polícia de São Paulo só deixou a gente entrar no estádio, né? A torcida, de uma forma geral, principalmente as organizadas, após o término do primeiro tempo. Tá? E a torcida e a polícia deixou exposta também o povão, né? A torcida, sem ser de torcida organizada, deixou exposta para emboscadas da torcida do Palmeiras, que no final do jogo cercaram praticamente todas as vias que a gente poderia seguir. Então é bem complicado quando a gente vai para Belo Horizonte, também quando a gente vai para São Paulo, principalmente em São Paulo, quando a gente joga no estádio do Palmeiras. É uma hostilidade assim surreal em cima da torcida do Flamengo, que ainda sofreu emboscadas ali no final do jogo, né? Bem complicada essa situação. Então é um ponto aqui que eu queria frisar, né? O jeito que a gente é tratado quando a gente sai do Rio é uma situação assim inimaginável, né? E dentro do gramado, o Flamengo, assim como o Palmeiras fez no primeiro jogo, o Flamengo não jogou a segunda partida, foi um time nulo. Tinha até avisado para os senhores, né, que eu achava que o Tite iria jogar do jeito que jogou. Cantei a pedra ainda, né? Vai jogar de uma forma mais defensiva, tentando explorar o contra-ataque. Mas nem contra-ataque no primeiro tempo a gente conseguiu, né? No segundo tempo a gente deu uma melhorada. Mas como é um jogo de 180 minutos, o Flamengo, no final das contas, conseguiu ser superior nesses 180 minutos, né? Nesses 2 jogos de 90 minutos. Então, foi justa a classificação do Flamengo? Sim, foi justa, porque o Palmeiras foi pior do que o Flamengo foi em São Paulo no primeiro jogo, o Palmeiras aqui no Rio de Janeiro. Então foi justo, mas a imprensa, como sempre, né, mandando aquelas letras ridículas. A última foi uma jornalista do UOL falando que o Palmeiras saiu grandão e o Flamengo saiu pequenininho. É muita hipocrisia nessa imprensa, mas a gente vai falar o quê, né? A gente já está acostumado e pra mim não tem jeito. Vai ser sempre o Flamengo atacado e o Palmeiras exaltado mesmo quando não passa para outra fase jogando contra o Flamengo. Isso aí é uma situação que a gente já está, infelizmente, acostumado. E no final do jogo, a torcida do Flamengo tem feito muitas críticas ao que aconteceu com o Gabigol, né? Que pegou a camisa do Palmeiras, começou a girar. Galera, era uma situação que ele poderia evitar. Tem certos tipos de atitudes que o Gabigol toma que acabam criando antipatia do resto da torcida que ainda apoia o Gabigol, né? Qual a necessidade? A gente sabe que ele negociou com o Palmeiras, a gente sabe que ele está flertando, que o Palmeiras está flertando com o jogador, que já mandou uma proposta de um pré-contrato. Existe ali toda uma situação também, né, do Gabigol dando beijinho na Leila. Então, eu acho que seria totalmente desnecessário uma cena dessa que acabou acontecendo. Então, eu queria muito que vocês dessem a opinião de vocês, se vocês acham que é uma situação normal, porque o Gabigol foi nas redes sociais e depois falou, pô, vocês são muito chatos, estão reclamando muito. Só que eu acho, na minha opinião, que seria uma situação que poderia ter sido evitada. Sua opinião é muito importante, por favor, coloca ela aqui embaixo do vídeo, e que o Flamengo tenha uma outra postura domingo, que ninguém sabe também se o Flamengo vai vir com o time titular, se vai vir com um time misto, porque já na outra semana a gente joga contra o Bolívar, partida decisiva pela Libertadores da América. Então é isso, Flamengo e Palmeiras no próximo domingo.
Nesses 2 últimos jogos, o Flamengo pelo menos conseguiu sair com a classificação, mandou muito bem no primeiro jogo, parecia um jogo totalmente oposto do primeiro, esse segundo jogo, mas no final das contas nos demos bem, com problemas também, mais uma vez, com a arbitragem, né? O jogador do Palmeiras parecia que estava jogando vôlei, matou a bola no braço, o árbitro não falou nada, e eu deixo essa questão para vocês, se fosse ao contrário, será que o VAR chamaria? Teve uma situação ali de um pênalti também em cima do Gerson, que o cara solou o tornozelo do Gerson, só que depois de solar o tornozelo do Gerson, o pé dele ficou no chão. E aí a arbitragem falou, não, tudo bem, tranquilo, pô. Pra que o árbitro de vídeo vai ver uma situação dessa? É o Flamengo que seria ali o beneficiado, entre aspas, tendo um pênalti. Ridícula a arbitragem, e o pior ainda é ver, né, o pessoal do Palmeiras falando que... a Leila, né, que falou que foi uma arbitragem obscena. Obsceno foi o gesto do técnico de vocês, muito mal educado, que chama volta e meia os brasileiros de mal educado, mas ele é o maior exemplo de falta de educação. E ainda fala que veio aqui para educar os brasileiros. Ninguém pediu para você vir aqui educar ninguém e nem ensinar futebol. Pode voltar lá para Portugal. Pelo menos se você ficar, que tenha um pouquinho mais de educação, né? Que coisa feia, Abel Ferreira. E nação rubro-negra, o Corinthians deseja comprar o goleiro Hugo Souza, que está emprestado e com passe fixado ali em 800 mil euros. O Corinthians pretende antecipar essa compra, né? Porque o Corinthians está com medo que cheguem ali propostas do exterior e levem o goleiro do Flamengo, que está emprestado para o time de São Paulo. Porque ele vem mandando muito bem no gol do Corinthians, né? Eu sempre falei pra vocês, é um grande goleiro, infelizmente no Flamengo não deu muito certo por N motivos, mas aqui no Brasil, desde que ele chegou no Corinthians, ele é o líder em defesas, já fez 28 defesas, e é o líder também em defesas difíceis. São 10 defesas difíceis no Campeonato Brasileiro. Então com isso ele tem uma nota alta ali no SofaScore, né? Em torno de 7,5 em cada jogo, e foi fundamental também para a classificação do Corinthians em cima do Grêmio. Então, por toda essa situação, o goleiro Hugo Souza, ele provavelmente será comprado antes do prazo pelo Corinthians. Corinthians que está numa crise financeira, mas por esses valores, galera, em torno de 5 milhões de reais, seria uma burrice do Corinthians se não contratasse o goleiro, e provavelmente isso aconteça para que eles não sofram a perda de mais um goleiro e tenham que ir no mercado novamente. Então, há essa possibilidade desse dinheiro entrar no cofre do Flamengo antes do final do ano para o Corinthians garantir a continuidade do Hugo Souza lá em São Paulo. E aí, vocês gostariam de ver de novo o Hugo Souza no Flamengo, ou vocês acham que ele tem que continuar a carreira longe do ninho do urubu? Sua opinião é importante, coloca ela aqui nos comentários, por favor. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!